Paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui com mais um quadro Eu Missionária. Como vocês sabem, a gente sempre entrevista uma missionária, mas hoje o programa vai ser diferente. Hoje nós vamos entrevistar duas futuras missionárias, para a glória de Deus, elas estão terminando o seminário. E uma coisa que nós sempre falamos aqui, e eu gostaria que ficasse gravado no seu coração, Deus chama homens e mulheres para a sua obra, para cumprir a sua missão. Então, graças a Deus, nós temos homens e mulheres que trabalham na obra do Senhor, que pastoreiam as suas igrejas. Se vocês querem conhecer quais são as nossas convidadas, fique aí com a gente, depois da vinheta a gente volta, compartilhe, curta esse programa, comente para que o YouTube entregue para mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida até agora. Eu sou a Eliane e esse é o nosso programa Conexão Feminina. Voltamos então, estão aqui as nossas duas convidadas e eu já agradeço desde já a vinda de vocês, por terem aceitado o nosso convite. Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindas. Eu vou passar a oportunidade para que elas se apresentem. Pode começar com você, Dani. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daniele, eu tenho 20 anos, sou da Convenção Paulista e atualmente estou na Igreja do Jardim Maracanã. E é um prazer estar aqui também com a missionária Eliane, no Conexão Feminina. A gente agradece o convite. Amém. Fique à vontade. Bom, eu sou a Jéssica, tenho 28 anos, faço parte da Convenção Paranaense e atualmente congrego na Promessa Parque Morumbi, Foz do Iguaçu. E para mim também é um prazer. Obrigado pelo convite, missionária Eliane. Amém. E espero que isso possa contribuir com as pessoas que estão assistindo, que possa ser edificante para elas também. Amém. Com certeza vai ser, Vai ser um programa mais animado, mais alegre, São jovens que estão aqui, a gente fica muito feliz. E, em primeiro lugar, meninas, a gente fica feliz por vocês terem aceitado, não o desafio de estarem aqui no programa, mas o desafio de ter vindo para o seminário. A gente sabe que não é fácil, é realmente algo que precisa vir de Deus para a nossa vida e vocês aceitaram e a gente louva a Deus por isso, tá bom? Então vamos lá, A gente gosta muito de fazer uma pergunta sobre chamado, Tão bom, eu particularmente gosto muito de saber como foi que as pessoas foram chamadas, que elas foram chamadas, porque para cada um Deus tem um chamado específico, Deus fala de uma forma com cada pessoa. E eu gostaria de saber, como foi que vocês tomaram a decisão de vir para o seminário, como Deus fez o chamado para vocês. Vou começar com a Jéssica agora, depois a Dani fala. Bom, para mim, tudo começou no ano de 2022. As pessoas sempre perguntam assim, você sempre teve o desejo? Sim. A resposta é não. Eu não tinha esse desejo. No ano de 2022, no começo do ano, eu buscava em Deus uma palavra, assim. Sim. Senhor, o que o Senhor espera de mim nesse ano, alguma coisa nesse sentido. E Deus me deu uma palavra. Só que eu não entendi aquela palavra. Sim. E foi algo assim, sobre preparação. Uhum. Então eu fiquei, preparação para quê? Como? Então eram muitas dúvidas, E eu sempre fui muito racional, assim. Uhum. Então eu pedi para Deus, Senhor, então me revela, para o que o Senhor quer me preparar, em que sentido? Eu não fazia a menor ideia. Uhum. E aí eu comecei a sentir, assim, algo da parte de Deus me chamando para algo mais integral. Sim. Algo mais assim, como que eu posso dizer? Não apenas de momento, Sim. sabe? Uma entrega mais completa. Sim. E aí, só que ainda era tudo muito vago, eu não entendi muito bem, como assim, Uhum. Porque, enfim, fica muitas dúvidas na nossa Sim. cabeça. E aí Deus foi começando a ministrar meu coração. Assim, a gente é muito ansioso, Sim. Então a gente quer tudo de uma vez. Mas Deus, ele trabalha aos poucos com a gente, Verdade. Pra gente entender de fato o que ele espera de nós. A primeira vez que eu ouvi sobre seminário
foi no mesmo ano, né, 2022, não lembro se foi junho ou julho, foi o meu primo Fábio. Eu falo que é o meu primo famoso, da TV Viva a Promessa, o pessoal conhece o Fábio. Ele falou pra mim, você não vai vir pro seminário, não? Eu falei, esse cara tá maluco, né? Como assim ir pro seminário? Só que aquilo ficou no meu coração. Assim, não era algo que eu pensava, era algo muito distante pra mim. Assim, ministério pastoral nunca foi, assim, nunca pensava que eu iria, né, que Deus me chamaria para isso. Meu pai é pastor, então eu conheço um pouco da realidade. E eu não me via, assim, sinceramente. E aí eu falei, não, eu acho que isso não é para mim. Teria que, né, deixar minha família agora, ir para um lugar que eu não conheço ninguém. É um desafio muito grande, né? E aí vamos lá, né? Segue a vida. Ele me falou isso em um dia. No outro dia, eu gostava de fazer o meu devocional pela manhã, né? Aí eu fui fazer o meu devocional. E eu fazia a leitura cronológica, então não era nada assim previsto, né? A leitura do dia foi o chamado de Eliseu. Eliseu sendo chamado e se despedindo dos pais e queimando as carroças, os bois. E aí aquilo mexeu comigo. Eu falei, meu Deus, que é isso? Tão certeiro, tão específico, assim, no dia seguinte. E aí eu comecei, será? Aí começou a ter uma direção de uma certa forma, mas ainda tudo muito incerto. Aí eu falei, Senhor, o Senhor vai ter que ser mais claro comigo. E eu acredito, assim, que Deus, ele entende a nossa individualidade. Né? Deus, ele entende a forma como a gente vai compreender as coisas. Então, como você mesmo falou, para cada um é de uma forma. E Deus sabia que eu precisava de algo mais específico, né? Então, eu comecei a buscar a Deus nesse sentido para ter essa certeza, né? Se era isso mesmo. E uma outra ocasião muito específica que aconteceu foi num evento da Paranaense, de jovens, né? Na época eu fazia parte do Ministério Jovem Regional. E a gente organizou um evento e a gente tinha muita expectativa para aquele evento. E só que a gente, assim, quando a gente está na organização, a gente não cria muita expectativa que algo vai acontecer com a gente. A gente fala assim, não, o pessoal vai viver algo extraordinário, né? Então eu tava nessa vibe, assim. E o dia foi muito corrido. E eu lembro que a Andréia Nunes, ela ministrou nesse dia, né? E ela, conduzindo o momento da oração, ela pediu para eu ajudar a orar. Porque tinha muita gente. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora, né? Senhor. Eu vou orar. Não que haja alguma resistência, mas assim, a gente fica assim, né? Pego de surpresa. E aí tá bom, vamos orar pelo pessoal aí, né? Aí eu comecei a orar pelas pessoas. Aí eu orei por uma jovem. E ela muito cheia do poder de Deus, assim, foi muito, muito lindo, assim, ver o que Deus estava fazendo na vida dela. E quando ela se levantou, ela me abraçou. E ela fez como que um carinho, assim, no meu cabelo, sabe? E ela começou a falar sobre porção dobrada. Porção dobrada do Espírito. Aí na hora, assim, eu não me liguei. Eu tava tão agitada que, enfim, passou o evento, fui pra casa. Eu lembro que quando eu deitei pra dormir e eu bati a cabeça, assim, no travesseiro, eu me lembrei das palavras dela. Porção dobrada. E aí eu me lembrei do meu devocional sobre Eliseu, porque Eliseu, porção dobrada, né? E aí eu fiquei assim, assustada, né? Nesse mesmo evento, esqueci de mencionar, um pastor veio orar por mim. E ele já tinha conversado comigo, na verdade ele não me conhecia. E ele falou, você já pensou em ir pro seminário? Aí eu falei, que é isso, né? Eu acho que tá ficando mais claro agora. E ele orou por mim nesse evento também. E ele ministrou algumas coisas da parte de Deus a respeito de ministério, a respeito de algo que Deus faria na minha vida. Aí então as coisas começaram a ficar mais claras. E quando esse pastor orou por mim, ele falou, não haverá dúvidas. Você não vai ter dúvida. Porque o que me pegava era sempre isso, né? A gente que pensa demais, é muito racional, a gente fica nessa. E de fato não houve dúvidas. Aí eu conversei com meu pai, que era o meu pastor, né? Conversei com a minha família. Aí, desde então, meu pai comunicou a convenção. E aí foi feita as reuniões, né, que eram necessárias.
E aí eu vim pro seminário. Foi basicamente assim. Glória a Deus, está quase terminando, Quase né, Jéssica? terminando. Graças a Deus. E aí, Dani, você? Então, diferente da Jéssica, eu sempre quis ser missionária. Não para cuidar de igreja, nunca tinha pensado dessa maneira. Sim. Porém, desde pequena, eu até comentei com ela, quando a gente chegou, eu falei assim, nossa, que felicidade, eu acho que eu tô realizando um sonho de criança. Porque eu sempre tive o chamado de Deus para ser missionária. Sim. Eu sempre pensei em viajar ao mundo, né? Para pregar o evangelho. Sim. Sempre pensei dessa maneira, porém o que Deus tinha para mim era algo muito mais profundo do que só viajar e pregar o evangelho, né? E tudo começou também no ano de 2022, quando eu descobri o seminário aqui. Eu já tinha desde pequena esse chamado dentro de mim, né, comigo. Porém, no ano de 2022 eu comecei a olhar o seminário e falei assim, nossa, que interessante, né? Nunca tinha ouvido falar, nem sabia que existia, porque era algo assim, meio fora da minha realidade, né? Então, foi assim, um choque quando eu descobri que tinha, e que tinha meninas dentro dele. Falei assim, nossa, tem 4 meninas aqui, que legal, né? Eu não sabia que podia menina. Então já foi algo que me chamou atenção, né? Só que eu estava no período de terminar o ensino médio e ir para uma faculdade, que foi o que aconteceu. Eu estava ali, né, no ano de 2022, terminando o ensino médio. Acabou, a turma acabou em 2022 mesmo, né? Sim. Então eu já estava ali dando uma olhada, vendo o que eu ia fazer da minha vida, né, depois que terminasse. E eu passei em uma faculdade, né? Eu estava estudando, né, bastante, e meu sonho sempre foi fazer medicina. Sim. E por incrível que pareça, eu passei em uma faculdade de medicina. Olha. E eu fiquei muito surpresa, muito feliz. Mas quando eu descobri onde que era a faculdade em si, eu percebi que não ia dar para mim ir. Porque era muito longe, não tinha como eu bancar a estadia, os materiais, que são muito caros, né? Sim. E eu conversei com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, então, eu passei na faculdade, mas eu acho que eu não vou. E nisso tudo eu estava com o meu pastor, era o pastor Denis, né? Ele é um querido, ele e a missionária Fran. Sim. A Fran também, uma grande amiga para mim. E ele sempre me mentoreando ali, me ajudando a ver o que eu realmente queria. E quando eu contei para eles o desejo de vir para o seminário, que surgiu no meu coração quando eu descobri, eles assustaram de imediato, porque na época eu estava com 17 anos, quando eu descobri a vocação ali, né? Quando eu estava procurando em Deus o que fazer. Sim. Foi muito engraçado e inusitado, porque eles assustaram, né? E falaram assim, você? Você quer ir para o seminário? Assim, eles sempre viram esse lado meu, mas eles não imaginavam que ia chegar de mim a querer ir, né? Falar assim, que quer ir mesmo. E a gente conversou, eles mentoreando eu por um ano, até terminar o final do ano de 2022. Sim. E aí eu tive as entrevistas com a convenção, porque eu falei assim, eu acho que é realmente isso que eu quero. E eu sempre buscava muito em Deus. E eu nunca vou esquecer uma madrugada que eu tive com a minha mãe, que eu estava muito desesperada, porque eu não sabia o que fazer. Sim. Eu estava praticamente surtando, assim, falando assim, mãe, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu comecei a chorar muito, 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 e pedindo sempre assim, Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. Sim. Eu não quero fazer algo que não seja da sua vontade. E nessa oração de madrugada, eu estava conversando com a minha mãe, antes, eu falei assim, eu sei que Deus vai me responder hoje. E era outubro de 2022. E Deus me respondeu naquela noite, tipo, foi muito lindo. E a minha mãe caiu no choro, porque a gente viu que realmente era a vontade de Deus. Porque a dúvida vem, né?
será que é do meu coração só? Será que é algo de Deus mesmo? E conforme foi passando, depois do mês de outubro, muitas pessoas veio conversar comigo falando assim, você sabe que Deus ele vai te levar para o seminário, né? Olha. Você sabe que você vai ser missionária e que você vai ajudar muitas pessoas. Aí eu só tava falando assim, meu Deus, não falei pra ninguém que eu vou pro seminário, que é isso? E porque às vezes batia um desespero de realmente estar fazendo a coisa certa, por deixar a faculdade e focar no seminário. E eu conversando com a minha mãe, falei assim, mãe, tem gente falando aí, eu tô achando que alguém espalhou alguma coisa. Mas era só, realmente era Deus confirmando a cada detalhe. Sempre tinha alguém ali para confirmar cada detalhe, cada situação. Deus vinha de frente falando assim, é isso, você vai mesmo. E chegou no ano de 2023, anunciou a turma, e quando eu descobri tudo, eu fiquei assim, meu Deus, é realmente isso, sim. Eu tenho certeza que é agora, porque não tem como ter dúvidas. Porque Deus sempre me chamou, sempre falou, filha, você vai ser missionária. Sim. Sempre teve esse chamado dentro de mim. Mas eu tinha muitas dúvidas. Sim. E eu sempre fui muito mais emocional, não racional igual a gente. Encontrar, somos opostos. Somos muito opostos. E eu sempre fui muito emotiva e muito mais coração. Agia mais com o coração. Sim. E ao descobrir que realmente era esse o desejo do coração de Deus para mim, foi assim, maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi assim, é uma realização de sonho. Não só minha, mas eu sei que é de Deus também, para mim. Amém. É tão bom saber que Deus chama a gente, né? Porque, na verdade, a gente nunca se sente capaz. A gente olha para nós mesmos, né? Mas eu, Senhor, né? Como assim? Então, assim, Deus vai colocando desejo, mas você ainda fica naquela dúvida, porque a gente nunca se sente capaz de fazer o que Deus quer. Mas, por outro lado, a gente sabe que Deus, quando a gente olha para a Bíblia, Deus escolheu pessoas de diversas formas, né? Diversas culturas, chamou, capacitou. Então Ele sempre vai capacitar, né? O fato é que Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele nos ama de uma forma assim muito especial. E vocês puderam sentir isso, né? Eu sei que Deus vai fazer, mas eu não sei como, né, Dani? E você também, né? Precisando aí de Deus quase desenhar, né? Geralmente quem é racional, né? Que assim, faz que é o script inteiro, né? De Gideão lá, do novelo, né? Não, Senhor, peraí, tem que ter mais uma fala, o Senhor tem que me direcionar. Mas isso é muito bom, né? Porque aí a gente vem mais convicto do chamado de Deus para a nossa vida. Sim. É muito bom, meninas, que maravilha. E como foi para vocês? Eu tô dizendo foi porque o seminário já tá no finalzinho, né? É verdade. E passa rápido, né, gente? Demais. Parece que não vai passar, mas passa rápido. Deixar a família de vocês, né? Vir morar com pessoas que vocês não conheciam. Esse é um dos desafios que a gente enfrenta, né? Só o começo, na verdade. Mas é um desafio muito grande, né? Porque a gente está acostumado a ficar com os nossos pais, sempre deu alguma coisa, colinho da mamãe, né? E aí vai, aí você tem que deixar tudo, deixar a sua igreja, deixar a sua cidade e vir para cá. Como foi para vocês? Pode começar a Dani agora, depois a Jéssica. Então, para mim, foi muito difícil, porque eu era bem nova ainda, né? Ainda sou. Sim. Eu já estava com 18 anos. Sim. Pro seminário. E foi bem impactante para mim, porque eu sempre estive com a minha mãe. E eu sempre fui muito grudada com ela. E para ter essa separação, foi muito dolorosa. Muito dolorosa mesmo, de chorar. A Jéssica lembra, né? A gente foi colega de quarto no início do seminário. Então, eu sempre falava assim, eu quero a minha mãe. Qualquer coisinha que aconteceu, eu não quero mais, eu quero a minha mãe, eu preciso da minha mãe aqui. E eu sempre sofri muito, principalmente no início, com essa separação da família. Sempre fui muito apegada à família, com os meus irmãos, que não são poucos. Então, eu sempre sofri muito com essa separação. Porém,
depois do meio do seminário, né, do primeiro ano, eu comecei a entender como funcionavam as coisas. Sim. Eu entendi como funcionava e o que Deus estava querendo fazer, né, comigo, o que Ele queria me ensinar. Sim. Ele estava me forjando, né, porque Sim. Ele ia me levar para mais longe ainda da minha família. Por mais difícil que foi, e ainda é, às vezes, né, pensar que eu não vou ficar para sempre com os meus pais, com os meus irmãos, é desafiador. Mas é gratificante porque eu sei que o mesmo Deus que está cuidando de mim aqui agora, nesse momento, está cuidando da minha mãe lá. Sim. Então, foi difícil largar tudo. A igreja, nossa, a despedida foi, assim, muito, muito difícil de lidar. Porque, por mais que eu more aqui perto, né? Sim. Que eu sou da convenção daqui. É difícil porque é uma nova forma de viver, Sim. né? Eu estou em um lugar completamente diferente, com pessoas totalmente diferentes. Eu achei que eu não ia ter amizade. Eu achei que eu não ia ter nenhum amigo. Mas foi, assim, sobrenatural. Deus trabalha de formas que a gente não entende. E essa foi uma das formas. Eu achei que eu ia ficar sozinha aqui. Mas Deus preparou pessoas. E eu sofri muito no começo. Porém, agora eu já entendi. É aquele famoso desmame, né? Dos pais. Então, é cortar o cordão umbilical. É triste, mas é necessário às vezes. Isso aí. Valeu a pena. Valeu a pena. Ainda vale a pena, porque a gente sabe que o que Deus tem pra gente é muito maior. Glória a Deus. E aí, Jéssica? Bom, pra mim foi muito desafiador também. Apesar de não ser nova como a Dani, é bem mais nova que eu. Olha, não parece, viu? Quando você falou a sua idade, eu até me assustei. Ai, que bom, fico feliz. Mas eu também nunca tinha saído da casa dos meus pais. E eu sempre fui muito apegada com eles também, né? E eu vivi uma despedida dupla, porque a gente tinha acabado de retornar para Foz do Iguaçu, porque o meu pai pastoreava a igreja em outro lugar, né, em outra cidade. Então, no mês de janeiro, a gente retornou para Foz do Iguaçu e no mês de fevereiro eu já estava vindo para cá. Então, assim, foi duas despedidas assim, muito, muito rápido, né? Em um pouco tempo. Então, para mim, foi dolorido também. Assim como a Dani, eu também não criei expectativa assim, de fazer amigos. É engraçado falar isso agora, né? Mas assim, quando eu tava vindo na minha cabeça assim, não, eu vou lá pra estudar, eu vou lá pra me preparar, me capacitar, e eu nem pensava assim, de ter amizades, né? E aí quando foi anunciado que a gente ia ficar no mesmo quarto, eu e a Dani, eu descobri que ela tinha 18 anos. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou dividir quarto com um adolescente, né? Porque eu tinha 26 quando eu vim pro seminário. E aí eu já fiquei meio apreensiva, assim, né? Falei, não, mas vai dar certo, né? Sim. E, enfim, Deus prepara tudo, né? Sim. Apesar de a gente sentir bastante, principalmente quem tem esse contato maior com a família, Sim. Deus acalma o nosso coração, né? E a euforia do seminário, de quando a gente chega também, acaba dissipando essas coisas, né? Eu comecei a sentir mais próximo às férias de julho. Assim, nossa, que saudade de casa, né? Porque a rotina muda completamente. Muda completamente. Essa foi uma das dificuldades também minha no seminário. Porque dá conta, assim, enfim, muda tudo, né? Muda tudo. Então a gente tem que se adaptar, porque é necessário para a nossa preparação, né? Para essa forja. Então foi desafiador para mim também, nesse sentido. Mas valeu a pena, Jéssica? Valeu a pena. Glória a Deus. E o seminário é um lugar de aprendizado em tudo. Vocês não são só formadas teologicamente, né? São preparadas para pastorear, para liderar, mas assim, no relacionamento, né? Isso é um desafio, como vocês falaram, a gente nem esperava que ia ter amizade, mas vocês construíram amizades para a vida toda, né? Isso é muito legal. Lá na frente vocês vão estar compartilhando o que vocês viveram, lembrando das coisas que aconteceram e podendo ajudar um ao outro, né? Nesse começo de vida ministerial. E é legal porque, assim, vem gente de todos os lugares, né?
Cada um com a sua cultura, cada um com o seu jeitinho. O seminário também é um lugar de regras, de desafios, né? Mas também é um lugar muito engraçado, né? Porque vocês encontram pessoas assim que são muito inusitadas, sempre tem aquele que é mais engraçado da turma, que imita todo mundo, né? E aí eu queria que vocês relatassem algum fato assim que vocês podem relatar, citar o nome, sei lá, engraçado, que marcou vocês, assim, que foi muito legal, porque esses acontecimentos também nos ajudam a tirar a tristeza, né, do nosso coração. Você fala, não, aqui é muito legal também, né? Então, se vocês quiserem compartilhar as duas de uma vez, ou fiquem à vontade. Bom, pode falar. Começa aí. Teve uma vez que, assim, a gente tem um grupo de amigos que é mais próximo agora, né? Então, a gente eu, Jéssica, Aleph, Guilherme e Matheus. E o Matheus tem um apelido de Caicai aqui no seminário. Ele é muito tipo o Neymar, entendeu? Só sabe cair. E ele é muito desastrado. Eu não posso falar muita coisa, porque eu também sou. Só que teve uma vez muito engraçada que a gente estava lavando o pátio do seminário. E simplesmente o Matheus, já sabendo que ele tinha essa situação inusitada dele de cair, ele decidiu encher um galão de água, assim, tipo, bem grandão, que ficava lá embaixo, com água e sabão, né, pra jogar lá pra gente lavar. E já estava molhado com sabão no chão já. E o que aconteceu? Quando ele foi virar o galão... Quando ele foi virar o galão, ele levou um capote tão feio, mas tão feio. E o galão que tava cheio de água caiu pra trás. Foi por Deus que não caiu em cima da cabeça dele, porque caiu com tudo pra trás e quebrou o galão. Nossa. E então, tipo, essa situação com o Matheus, tem outra também, dele ter derrubado o balde e caído junto, que o Matheus só caía. Mas essa é uma das muitas que marcou bastante a gente, que é bem engraçada. E tem outras também, né? Pode falar. Tem o Bruno, né? Uma figura icônica da nossa turma, porque ele é um baiano tranquilo, sabe? Então, dorme muito facilmente. Sim, então, teve uma vez que a gente foi pra horta, né? E aí, quando... cadê o Bruno? Depois de um tempo, cadê o Bruno, cara? Cadê o Bruno? Quando você olha o Bruno... É engraçado, porque a gente fica lembrando como... O Bruno sentado, assim, encostado na árvore com um rastelo na mão. Com um rastelo na mão, dormindo na maior paz. Eu falei, gente, mas é um sol de rachar, tava muito calor naquele dia. E ele dormindo na maior paz, assim, coitado, virou figurinha pra todo lado. Imagino. E grupo de seminarista é fogo, viu? Fogo mesmo. Nossa, gente. E teve uma outra situação que foi o Lucas, que acabou a internet aqui no seminário, acabou a luz, acabou tudo. E seminarista sei o que fazer, né? Isso é coisa que, assim, não repitam em casa, gente. E a gente, né, querendo ter um entretenimento ali, ele simplesmente pegou 2 formigas cabeçudas e colocou junto, assim, num copo pra lutar. E aí a gente tava apostando, assim, entre a gente, né? Qual formiga vai ganhar? E aí as formigas lutando lá, realmente aconteceu uma luta de formigas. Aconteceu um embate real. Um embate, tanto que uma saiu sem cabeça. Com público e tudo, né? Público e tudo ainda, todo mundo assim, nervoso, e a gente gritando ali no quiosque, assim... tipo, vai, você consegue. E aí, depois a outra formiga morreu e perdeu a cabeça. Nossa. Aí a gente foi assim, sensacional essas coisas que acontecem com a gente. Só no seminário mesmo pra acontecer isso. Teve uma outra situação também, foi um dia que a gente tava descendo, né? Não sei se a gente foi estender roupa, alguma coisa. E aí o Cleiton, ele comprou uma máscara. Uma máscara terrível. Nossa, é um coelho todo ensanguentado. Nossa. Mas ele achou que era um dos meninos que estava descendo. Ele não achou que era a gente. Né? E a gente tava descendo. Nossa, a gente descendo bem tranquilo. E ele aparece do nada, assim. Mas ele ficou preocupado. Porque eu assustei muito. Eu dei um grito que eu acordei todos os meninos que estavam dormindo. E já era de noite. Já era tipo 10 horas e pouco, assim. Pior, né? E tava todo mundo dormindo. E aí eu, com o meu grito, que foi bem alto, né? Porque eu não sou nada escandalosa.
todo mundo acordou e foi ver o que tinha acontecido. E quando foi ver, era o Cleito que tinha assustado a gente. Ele pediu tanta desculpa que até hoje em dia ele pede desculpa pra gente, fala assim, porque ele chama a gente de chefe, né? Porque é piada que é de seminarista, interna, interna. Né? Aí ele falou assim, nossa, minha chefe, desculpa, foi sem querer, não sabia que era vocês. Mas cada um, tem várias, a gente passaria o dia inteiro falando, mas essa foi uma das que a gente lembrou, né? Mais impactante. Que foi assim, bem punk. Mas é muito bom, né? Essas coisas jamais vocês esquecerão, né? Isso Sim. É muito bom. Agora, saindo do lado engraçado, tem uma outra situação que acontece muito. Eu tive o privilégio de fazer o seminário também em 2000, né? E na época do seminário, se antes a gente tem dúvida se vai ou não para o seminário, depois a gente pensa que quando eu for vai estar tudo certo, vou ter certeza e tal. Só que não, né? Não mesmo. As coisas vão acontecendo e aí tem dias que a gente está super frágil e aí ou você assiste uma aula e aquela aula te impacta tanto, aí você pensa, meu Deus, será que é para mim? Ou alguns acontecimentos que a gente vive e aí você começa a ter dúvidas de novo. Meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Você tinha tanta certeza antes de vir, mas agora parece que você não tem mais certeza, não é assim? E aí você fica com aquela dúvida e chora e ora de novo. Eu acredito que tenha acontecido isso com vocês também. Teve algum acontecimento aqui, né? Vocês já contaram antes, aqui, que chegou esse dia, assim, e vocês tiveram uma resposta, assim, muito clara de Deus. O Senhor mostrou algo para vocês, tiveram uma experiência, assim, bem legal, que mostrou de novo, não, esse é o caminho. Pode contar. Então, teve várias vezes que aconteceu. Sim. Porque, assim, são 2 anos. Sim. Passa muito rápido. Muito rápido. Porém... É muito intenso ao mesmo tempo. Tipo, a gente vive conversando, nossa, parece que eu te conheço há 20 anos, desde que eu nasci. É verdade. Então, porque... É o dia todo junto, né? Sim, muito faz integral. Tudo junto, né? A gente, nossa, a gente brigava igual irmão. Então, tipo, é convivência tanto assim que é o tempo inteiro, então, tudo junto, né? Uhum. Mas... comigo, em si, eu tive muita dificuldade de acompanhar o pessoal. Sim. Porque antigamente, né, no primeiro ano, era o dia inteiro de aula. Sim. Então, eu sofria muito com isso. Para depois colocar o trabalho em dia, porque é trabalho, é prova e é ficha de leitura. Porque a gente tem um livro para ler e tem que fazer a ficha, né, de leitura para comprovar. Então... eu não conseguia acompanhar. E quantas vezes eu chorava e eu entrava em desespero. Eu falava assim, gente, não é possível. Eu me chamava de burra. Eu falava assim, gente, eu devo ser uma pessoa muito burra pra não conseguir acompanhar. Sim. E aí a Jéssica, que sempre estava comigo acompanhando, ela falava assim, para de falar isso, menina. Você não é burra, não. Você só tá com dificuldade, Sim. né? Assim, eu tive muitas dificuldades no início. E eu chorava muito por isso. Eu tinha muita dificuldade. Mas Deus sempre colocou pessoas do meu lado para me ajudar. Para forjar, sabe? Para um crescimento maior. E eu tive muitas dúvidas em relação se realmente era o meu chamado. Porque eu falei assim, se eu não estou conseguindo acompanhar aqui agora, imagina lá na frente, no ministério. Sim. Eu falava assim, eu não sou capaz. Eu tinha... a gente fica até emocionada, né? Porque eu falava assim, eu não sou capaz disso. Sozinha eu não consigo. E eu sempre falava assim, Senhor, por favor, me ajuda. Se for o Senhor que me chamou, me dá forças para continuar. Sim. Porque não é fácil, principalmente pra gente que é mulher. Porque a gente é muito julgada por ser mulher e estar no ministério. Sim. Você é missionária, você sabe muito bem como que é. E a gente passou por muitas dificuldades aqui. E sempre Deus, ele enviava pessoas para falar com a gente. Tanto que a gente tem um casal muito querido, que é o pastor Gustavo e a Bruna. Sim. E eles são, assim, um amor com a gente. Eles sempre cuidaram muito da gente aqui. Ele foi usado grandemente por Deus um dia que eu estava com muitas dúvidas sobre o seminário em si, sobre continuar. E Deus usou a vida dele para falar comigo, falando para me continuar, que foi ele que me chamou. Sim. Era ele que tinha me chamado, era Deus que tinha me chamado. Não foi homem que me chamou. Sim.
Então, por ser Deus me chamando, Ele ia me capacitar. Eu, sozinha, não sou capaz de nada. Mas com Deus, que estava me fortalecendo, eu era capaz de fazer muito mais do que eu pedi, do que eu pensava. E é o que tem acontecido hoje em dia. Muito mais do que eu pensava. Deus tem feito na minha vida. Glória a Deus. E você, Jéssica? Bom, para mim foi um pouco diferente. Pelo fato de ter essa mente mais racional, né? Sim. Eu vim convicta. A minha dúvida era assim, como Deus vai fazer isso? Sim. Eu sabia que Deus faria, mas eu não sabia como. Porque a minha incapacidade, a minha sensação de incapacidade também existia. Existe ainda. Sim. Assim, em questão de ministério pastoral mesmo, apesar de ter feito muita coisa na igreja já, Sim. eu tenho a minha vocação mais voltada para o ensino. Sim. E eu sempre tive essa questão, né, pastoral e tal. Então, assim, dúvida a respeito de se é ou não é, nunca aconteceu. Assim, eu falo que é uma coisa de Deus mesmo. Agora, a minha dúvida era como? Como Deus vai fazer isso? Porque, assim, por pensar muito, a gente sempre quer os passos, assim, desenhados, né? Tipo, ó, vai ser assim, assim, assim. Sim. Só que Deus não é assim, né? Deus não funciona da nossa maneira. E, querendo ou não, apesar de não ter tido dúvidas a respeito do chamado, existem algumas coisas que nos ferem, né? Palavras que nos ferem, que vêm de pessoas. Ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que são boca de Deus na nossa vida, também tem pessoas que parece que quer o mal, né? Enfim, por algum motivo. E aconteceu uma situação em que eu ouvi de pessoas, de pessoas falando a respeito disso e tentando me diminuir mesmo, sabe? Sim. E a mesma pessoa, o pastor Gustavo, né? A gente fala dele porque ele que convocava a gente à oração, né? Ele sempre buscava ter esses momentos com a gente. Sim. E ele foi usado por Deus também para falar que o meu ministério, o meu chamado não vinha de homens. A última palavra era de Deus. Então veio num momento assim certeiro, em que, querendo ou não, a gente é ferido, né? Em alguns momentos. Mas Deus sempre tem uma pecinha aqui e ali para nos direcionar. Então, eu acredito muito em que Deus fará, né? Assim como Ele falou que vai fazer. Fica assim a questão como, né? Mas aí é onde entra a nossa fé também. É isso aí. É você pisar sem ver o chão, né? Sim. E sabendo que Deus vai prover. Então, eu pude experimentar isso aqui no seminário. Assim, não saber como vai acontecer, mas Deus é o Deus da provisão, então Ele vai fazer o que... o Deus que chamou é o Deus que provê os caminhos, né, sejam eles quais forem. Então, esse é um relato meu aí a respeito do desafio também. Glória a Deus. E vocês falando aí, eu tô pensando aqui que o fato de ser racional, a gente quer tudo por escrito mesmo, né? A gente cronometra tudo, e a gente quer do nosso jeito, e às vezes a gente até se pega orando e falando para Deus a forma que a gente gostaria, né? Senhora, se o Senhor fizer isso, sugerindo para Deus, né? Eu sei também, eu sei que o Senhor sabe, mas eu também sei. Eu sei se o Senhor fizesse do meu jeito, Senhor, né? Ia ser tão bom. É isso aí. Só que a fé, ela vê o impossível, né? Ela contempla o impossível, ela confia em Deus, entrega e aí aguarda. Como você falou, o como está na mão dele. Por quê? Porque ele governa todas as coisas. Então, se está na mão dele, está nas melhores mãos, né? Porque se colocar na nossa, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Mas a gente vê como Deus ama, né, meninas? E aí a gente sabe também que assim, mesmo sendo um desafio, mesmo sendo um lugar de forja, né? Mas é um lugar também que o Senhor prepara a gente. Eu acho que o seminário é exatamente isso, um lugar de preparação. Porque vocês enfrentam coisas aqui, mas futuramente enfrentarão talvez maiores. Mas vocês vão vencendo a cada dia. E um texto que a gente pode se lembrar sempre é trazer à memória aquilo que traz esperança, né? Lá em Lamentações. Então, assim, olhar para trás e falar, eu já vivi coisas assim,
e o Senhor me abençoou. Então, se eu estou vivendo hoje, Deus está comigo novamente, né? E você trazer à memória aquilo que traz esperança. Então, Deus já foi comigo, Ele é comigo hoje ainda, né? Aí, diante disso, eu queria que vocês falassem com as meninas que estão nos assistindo, talvez lá no coração estão assim ainda, né? Pensando, eu tenho vontade, ou algumas estão com dúvidas. Qual palavra vocês poderiam deixar para elas? Pode começar, Dani, e depois a Jéssica. Então, a gente sabe como é difícil, né? A gente ter um desejo no nosso coração e às vezes vira dúvida. Sim. Porque é normal. Se não vier dúvida, a gente não é ser humano, né? Que sempre tem as dúvidas. Mas algo que eu coloquei dentro do meu coração quando era eu no lugar das pessoas que estão em dúvida ainda desse chamado. A oração é a base de tudo. É a intimidade com Deus. A gente só sabe o que Deus realmente quer para nossa vida se a gente buscar. E para a gente buscar, a gente tem que ter joelho no chão. É difícil? Não é fácil. Tudo que a gente vai fazer para Deus e com Deus é mais difícil, porque o caminho é estreito. Ele é bem apertado. E às vezes a gente vai passar por momentos que a gente vai se sentir incapaz. Mas se Deus chamou cada uma de vocês que estão aí do outro lado, pode ter certeza que Deus ele vai cumprir e Ele vai confirmar o chamado, vai confirmar toda a trajetória que tem que ser cumprida. A dúvida vai vir, ela ainda vem. Ainda vem porque eu falo que por mim, ela ainda vem para mim. Mas Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete para nossas vidas. Se tem alguma dúvida, se tem desejo, a gente tem que entregar nas mãos de Deus e orar, porque Deus ele faz muito melhor do que a gente pensa e do que a gente pede para Deus. Ele é incrível, Ele é um pai amoroso e que cuida dos detalhes. Amém. Bom, a palavra que eu gosto bastante é que Deus é o Deus dos improváveis. E isso é prova viva, eu sou prova viva disso, né? Deus, ele chama pessoas que não se sentem capazes porque é Ele quem capacita. Então, eu não me sinto capaz. Mas muitas vezes quem se sente capaz não dá essa liberdade para o Senhor agir na sua vida. Já aquele que é o pobre de espírito, né, que a palavra traz pra gente, é aquele que depende exclusivamente do Senhor, porque ele sabe que dele não pode surgir nada de bom. Então, eu acho que essa palavra eu deixo para você que nos assiste, e talvez surja essa dúvida no seu coração, o que é normal. Nós somos seres humanos e Deus sabe das nossas limitações, mas saiba disso, Deus, se Ele chama, Ele capacita. Se Ele chama, Ele provê. Ele provê os meios. Eu vou para o seminário, eu vou fazer o setup, Deus provê. Deus provê e Ele dá a direção. Então, independente do que for, se Deus te chamou para algo, esteja à disposição na sua igreja local, sirva, né? Não espere o momento exato para você fazer algo para Deus. Se Deus te chamou agora, comece a fazer a partir daquilo que você pode fazer. Eu também não quero romantizar, né, o ministério ou essa realidade, porque realmente não é fácil, mas o que nos sustenta é essa convicção. O que me sustentou foi a convicção. Deus me chamou. E Deus é soberano sobre tudo. Então, o que nós precisamos fazer é confiar nele. Glória a Deus. Muito bom, meninas. Já estamos indo para o final, né? Já passou nervoso, né? Já está tudo certo. É isso aí. Agora vou dar a oportunidade para vocês darem as últimas palavras, agradecimento, mandar beijo, abraço para quem vocês quiserem. E colocar também, já finalizando, qual a expectativa de vocês para as igrejas, né? Como vocês desejam servir essas igrejas? Então, primeiro, eu vou responder, né? Eu estava conversando até com a Jéssica sobre isso. As expectativas são as que Deus tem para mim, né? Uhum. Eu estou debaixo das asas do Senhor. Uhum. O que Ele decidir para mim, amém. Uhum. Porque se Ele me chamou para vir para cá, para fazer o seminário,
para fazer 2 anos aqui de um estudo intensivo. Eu sou um ser humano que está debaixo da graça dele. O que ele decidir para mim é algo que eu vou levar. Eu vou ir. Se o Senhor mandar eu lá longe, como diz, tem uma cidade aqui na Paulista que a minha convenção sempre fica falando assim, eu vou te mandar lá para Itararé, hein? Mas se for Deus falar assim, vai, amém. A gente não tem o que falar. Falar assim, não, Deus, eu não quero esse lugar, eu não vou para esse lugar. A gente brinca, né? Não, pra cá eu não quero ir, não. Mas quem direciona, quem sabe de tudo é Deus. Sim. A gente ainda não sabe para que caminho a gente vai seguir, como que vai ser os planos. Sim. Mas a gente tem fé que Deus vai fazer o melhor pra gente. Principalmente eu tenho muita fé que Deus vai fazer o melhor pra mim. Porque se fosse eu pra fazer, eu sei que não ia dar muito certo. Mas como é Deus que vai fazer, eu tenho certeza que vai ser perfeito, vai ser lindo. E é isso que eu também acabei de lembrar, que uma irmã falou pra mim, você vai sofrer muito no ministério. Aquilo já me assustou. E eu vi ela esses dias atrás, e ela falou a mesma coisa. Você passou o que passou no seminário, mas agora no ministério você vai ver o porquê que você passou por isso. Foi difícil, não foi? Vai ser pior, mas vai ser lindo, porque Deus é com você. E Deus honra aqueles que servem a Ele e que temem a Ele. Mas é isso do que eu espero, né? Manda um abraço. É verdade, né? Eu tinha esquecido essa parte. Eu queria mandar um abraço, um beijo bem grande e apertado para os meus pais, para minha mãe, que está cuidando de mim ainda, que tem sempre estado comigo, que eu amo demais, e que é uma serva de Deus, né? Amém. Mãe é mãe, né? Para os meus irmãos e para os nossos amigos. Para o Aleph, para o Guilherme, para o Matheus e para os nossos amigos também pastores. Para o Gustavo e para a Bruna, que tem o nosso coração e que a gente ama demais. Amém. Bom, respondendo a pergunta das expectativas, né? Eu também não sei como será. O como ainda não foi respondido completamente. Mas essa dependência de Deus que a gente aprende dia após dia, né? Então eu acho que, terminando aqui, o momento é colocar em prática da melhor forma aquilo que a gente recebeu, com base nas experiências que a gente teve também, né? Sim. Porque não são só acadêmicas, como você falou, tem os relacionamentos, tem os serviços que a gente faz, então com tudo a gente aprende. Então eu acho que tudo isso é muito valioso para o nosso ministério em si. Então eu não sei como será, eu não sei quando será, não sei aonde será, mas... E fica aquele questionamento, né? Às vezes a gente não quer alguma coisa, mas eu acho que importa a nossa disposição diante de Deus e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Deus nunca vai nos pedir algo além daquilo que a gente não pode fazer. Sim. Então eu acho que, tendo isso em mente, Deus conhece as nossas limitações, né? Então eu espero poder contribuir da melhor forma com a igreja, né? Para o crescimento, para o avanço do reino, porque é para isso que a gente foi chamado. É isso. E os abraços, né? Eu mando um abraço também pro meu pai, Vanderlei, alguns conhecem como pastor, né? Pastor Vanderlei Zambuzzi, que é uma inspiração para mim, né? Juntamente com a minha mãe, que também auxilia muito no ministério, e também são a minha base, né? Minha mãe Sônia, meu irmão Vanderlei Júnior, são, assim, excepcionais, né? É a base que a gente tem. Sim. E graças a Deus eu tenho neles uma referência em tudo. Além dos nossos amigos já mencionados também, que é nossos amigos em comum, né? Então os meninos seminaristas, o pastor Gustavo e a Bruna, que também foram grandes parceiros nessa jornada nossa, né? Amigos, assim, espirituais mesmo, que a gente pôde contar. Em oração. Em oração e aconselhamento e tudo mais. E fora daqui a gente tem também pessoas, né? Eu tenho no meu coração a Jennifer e o David, que são pessoas, são um casal de amigos, né? Sim. Que também me auxiliam muito, né? E estão comigo em todos os momentos, independente da distância. Então isso contribui para a gente amadurecer, para tornar mais leve o processo, né? Sim. Então sou muito grata a eles e mando um abraço para todo mundo e para todo mundo que está assistindo também. Oh, glória a Deus, né? Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui, mais uma vez agradecer pela disposição, não de estar aqui somente, mas do seminário em si, de se colocar à disposição de Deus, né? Acho que isso ficou muito claro nessa entrevista,
o que vocês querem, estar no centro da vontade de Deus, né? Não importa onde, não importa como, mas se Deus me chamou, eu quero fazer a vontade dele, porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quero agradecer aos pais da Dani, aos pais da Jéssica, à família, aos pastores, aos líderes regionais, né, aos líderes das convenções por acreditarem em vocês e por enviarem vocês, né? Então a gente louva a Deus pela vida de vocês e nós oramos para que tenhamos líderes sensíveis, né, também. Não adianta a gente ser chamado e o líder não ter essa sensibilidade, né, de perceber, né, de ver esses dons em vocês. Então a gente louva a Deus por essas vidas e hoje eu vou fazer diferente. Para as missionárias a gente sempre pede para elas orarem, mas eu quero ministrar uma oração pela vida de vocês, né? Por todos as pessoas que estão nos assistindo também. A gente vai terminar esse programa orando. E antes eu quero dizer para você, compartilhe, curta, comente esse programa, né? Divida essa experiência com mais pessoas no nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. Eu te convido agora para nós orarmos juntos. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome. Senhor, estou muito agradecida por essa entrevista, por esse tempo aqui junto com a Dani, com a Jéssica, Senhor, meninas especiais, ó Pai, que o Senhor de uma forma muito especial a chamou, ó Deus, e é muito bom ouvi-las, é muito bom saber o que o Senhor tem feito e o que o Senhor vai fazer na vida delas, Pai. Meu Deus, eu sei que o Senhor já tem tudo preparado. Aonde elas vão, o Senhor já sabe. Quais são as ovelhas que elas vão pastorear, o Senhor já sabe também. E eu quero te pedir, meu Deus, prepara o coração dessas ovelhas, ó Pai, para que recebam essas meninas com muito amor, Senhor. Que essas igrejas, Senhor, possam perceber que elas ainda vão começar o ministério, Senhor. Então, que sejam mães para elas, ó Pai, que possam ajudar, que possam auxiliar, que não esperem delas, ó Deus, mais do que elas possam oferecer, meu Deus, mas que eles as ajudem a crescer, meu Deus, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, abençoa e que elas também, Senhor, cada dia continuem assim, Senhor, buscando ao Senhor de todo o coração, meu Deus. A Dani falou algo aqui que é imprescindível. Não tem como nós sabermos a tua vontade se nós não orarmos, se nós não buscarmos. Que elas continuem com essa vida de oração, que as igrejas que elas pastorearem, meu Deus, possam ser igrejas de oração, meu Deus. Igrejas que cumpram a tua missão, Pai. Que elas possam viver esse crescimento, essa graça, meu Deus, que outras jovens, que outros jovens, que outras pessoas sejam alcançadas através da vida deles, ó Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem para elas, ó Pai, é perfeito demais, ó Deus amado. É algo poderoso e a gente louva ao Senhor, que o Senhor derrame graça e unção a cada dia. Olha, meu Deus, para cada ouvinte agora, Senhor, para cada vida que está nos assistindo, Senhor, talvez meninas ou meninos que tenham esse chamado, Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa confirmar, que o Senhor possa levantar, ó Deus, os pais que estão assistindo, ó Deus, as igrejas que estão assistindo, que o Senhor possa abençoar cada vida, meu Deus, e que possamos entender, meu Pai amado, que nós fazemos parte de um corpo, teu corpo, Senhor, tu és o cabeça, meu Deus, e juntos, Senhor, nesse corpo, nós trabalhamos unidos, Senhor, nos dê, Pai, cada dia essa unidade para que a tua igreja avance cada dia mais, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.